Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso trabalho de estudo, pesquisas e estudo da revista O Reformador. E hoje nós vamos trabalhar a revista número 132, 2225, agosto de 2014. Nosso título hoje é Acontecimentos Imprevistos, psicografado pelo nosso Divaldo Pereira Franco, da nossa querida Joana de Ângeles. Então vamos aprender um pouquinho com eles, né? Vamos lá. Enquanto a barca da reencarnação navegava nas águas tranquilas do prazer, todos os acontecimentos eram enriquecidos pelos sorrisos e pelas imensas alegrias de viver. O que eu vejo nesse primeiro parágrafo a gente imagina quando um espírito vai reencarnar, né? Um bebê vai nascer. É tanta festa, é tanta alegria, e você monta o quarto dele belíssimo, e você quer o melhor, e quando ele abre os olhos é só sorrisos que ele vê ao redor, né? Muita alegria, ele diz, opa, cheguei no paraíso. E esquece da missão que veio cumprir. Às vezes esquece, porque quando ele abre a porta, ele bota a cabeça do lado de fora, aquele olho, ele só vê coisa boa, alegria, felicidade, festa, muita coisa linda para ele, o quarto dele de príncipe. Ele imagina, cheguei no paraíso. Depois é que vem as decepções e as lembranças e as necessidades da realidade, o que é um reencarnar. Não é só festa, às vezes nem festa é. E vamos continuando. Na verdade, esse texto, Acontecimentos Imprevistos, ele tem dois itens bem salutares. O físico é o mundo das ilusões e das fantasias, e o espiritual é aquele onde se procede e para onde se retorna. Nós vamos estudar essas duas situações. O primeiro vai ser o físico, que é o mundo das ilusões e das fantasias. Então vamos continuar. Tinhas a impressão de que te encontravas no verdadeiro paraíso, sem maiores preocupações com o processo da evolução. Inesperadamente, porém, foste surpreendido por ocorrências imprevistas e te encontras tomado de surpresa e desencantado, acreditando-te desamparado e sem o socorro da divina providência. Quando a cortina do desencarne se abre e você vê o tamanho dos compromissos, das dívidas e do quanto você tem que trabalhar para você retornar à pátria melhorado, você se assusta, né? Às vezes a gente que é espírita, a gente lê algumas coisas, a gente fica, meu Deus, será que eu consigo? Mas é assim, um dia após o outro. Sucede que a Terra é a escola abençoada que faculta o progresso intelecto-moral dos espíritos que nelas reencarnam. Invariavelmente são devedores das leis soberanas da vida que desfrutam da oportunidade feliz de reparação dos desvios que se permitiram em existências anteriores. Tais sucessos imprevistos objetivam convocá-los para a reflexão e libertação dos encantos do prazer, ensinando-os a encarar a transitoriedade do corpo ante a realidade dos seres imortais que são. Nesse sentido, o sofrimento se apressa como benfeitor, por despertar a consciência adormecida e propor-lhe a visão correta para o comportamento durante a existência. Não poucas vezes tudo parece transcorrer normalmente. Está tudo programado pelos cuidados pessoais, as metas para o futuro, e eis que desencarna um ser querido, deixando soledade e amargura.
Noutra ocasião, os negócios que funcionavam bem sofrem alterações e a empresa, muito bem estruturada, decompõe-se e cerra as suas portas. Está acontecendo nesse momento muito essa situação, né? Certos momentos que a gente vive, né? E as portas também estão fechando. Muita falência, muito desespero, principalmente para quem não acredita na vida após a morte. Certos dias apresentam-se assinalados por desencantos e a afetividade que parecia preencher os espaços emocionais experimenta choques variados, com resultados de desalento e de dor. Em momentos outros, enfermidades degenerativas ou simplesmente vigorosas apresentam-se com volúpia e produzem debilitação das forças numa conspiração aparente contra o bem-estar e a harmonia do organismo. Repentinamente surgem conflitos que se ignoram e logo transtornos emocionais sacodem o indivíduo. Ferem-lhe a alegria e perturbam-lhe a emoção. Sempre surgem em todas as vidas esses fenômenos inesperados. Todo dia, né? A todo momento, a gente nunca está preparado para as situações inesperadas, entre aspas, que nada é inesperado, né? Está tudo programado. Só que quando a gente chega aqui na Terra com aquela festa gigantesca nos recebendo, diz, cheguei no paraíso, né? E aí a gente se depara com algumas decepções que ao longo do tempo a gente vai aprendendo o porquê e entendendo. Porque eles fazem parte do programa de iluminação da humanidade, como eu acabei de falar. Ninguém há que se encontre indene a sua ocorrência. Eles se apresentam e esperam ser bem recebidos, mesmo machetando a alma e retirando a aparente tranquilidade. Esse é o físico, é o mundo das ilusões e das fantasias. E a gente vive nele, né? Precisamos estar nele, mas também precisamos acordar para o mundo espiritual, que é a nossa pátria, né? Que é a nossa casa definitiva, que é só passagem. Vamos agora falar do espiritual, que é aquele de onde se procede e para onde se retorna, né? A vida na Terra expressa-se conforme o nível de consciência e de evolução de cada criatura. Nós fazemos a nossa programação de acordo com a nossa evolução, né? E nossa consciência. Em uma leitura passada eu comentei sobre a consciência, que ela é a nossa cobradora, né? Quando a gente consegue ouvir a consciência, a gente consegue lembrar e também nos perdoar e pedir perdão, quando a gente consegue ouvir a consciência, né? Que se permite a ouvir a consciência, a gente sabe onde está pisando e o que fez e o que deve ser feito, né? E resultado das ações anteriores às ocorrências tem lugar conforme a origem, sempre proporcionando recurso de transformação moral. Dessa forma, exercita o desapego de tudo quanto se retém na retaguarda. Começa a libertar-se das coisas e questões que não podes conduzir para sempre. Esse momento todo mundo almeja, né? A gente precisa caminhar para chegar nesse nível. Treina a simplicidade de coração e a fraternidade legítima, repartindo com o teu próximo tudo quanto representa excesso e que o egoísmo retém em mecanismo de precaução para o futuro. Lá no nosso mundo, do texto passado, né, nós falamos aqui sobre os acontecimentos imprevistos que acontecem na parte material, que é aqui o planeta Terra, no físico. A gente se preocupa muito com o futuro, não com o futuro espiritual, mas com o futuro material.
adquirir bens, né? Ter uma casa sólida, bem estruturada, e a gente começa a encher de bagulho, é tanta coisa que a gente enche nessa casa, a gente não precisa nem da metade, né? E não lembramos do nosso futuro real, que é o espiritual. Não dá tempo para ir para as searas, não dá tempo para estudar, não dá tempo para se doar. É só adquirindo bens para garantir o futuro material. Já nessa parte aqui do espiritual, que é aquele onde se procede para onde se retorna, isso não faz nenhuma importância para a gente. Nos preocupamos com o mecanismo da preocupação para o futuro espiritual, pós o desencarne. A sede de prazeres e a ânsia de poder constituir grandes adversários do processo autoeliminativo, mantendo o indivíduo das paixões imediatistas, o que o impede de viver as saudáveis experiências da renúncia e da abnegação. Qualquer forma de apego é prejudicial ao espírito, que se deve descondicionar das falsas necessidades que a modernidade impõe. Foi o que eu acabei de falar, né? As nossas necessidades materiais, elas são tamanhas que nós não conseguimos utilizar um terço do que a gente adquire. É só acumulando lixo, né? Porque o que é demais, nós consideramos lixo, porque é prejudicial. O essencial é sempre menos volumoso e mais significativo do que o secundário, que se apresenta como de grande importância. O seu valor, porém, é atribuído por aqueles que se agarram, destituído no entanto das qualidades que lhes são concedidas. Espera da existência todos os tipos de acontecimentos, especialmente esses que modificam pelo despreparo para o seu enfrentamento. Quando se pensa na própria fragilidade, no fenômeno da morte, que exige apenas uma condição, que é estar no corpo físico, robustece-se a coragem e a fé amplia-se na direção do futuro, tornando-se uma couraça protetora que nada consegue penetrar de forma prejudicial. Comportamento de tal natureza pode ser considerado como a busca da verdade, a que se referiu Jesus quando informou: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, precisamos realmente tomar cuidado com esses abusos de compras, de adquirir bens materiais que a gente não precisa. Basta o mínimo de conforto, o mínimo de alimento, né? Dizem que quem se alimenta pouco vive mais. E a gente às vezes comete o pecado da gula, às vezes a gente comete o pecado da ambição. A gente olha o vizinho do lado comprar uma coisa a gente quer também, e se possível melhor do que o dele. Isso é um materialista nato. E aí esquece do lado espiritual. Depois vem a conta. Pilatos lhe havia interrogado o que era a verdade. Teria, porém, condições para entendê-la, atropelado pelo interesse doentio do poder temporal, das paixões e de raça, dos caprichos da governança? Jamais lhe ocorreu que estava sobre a areia movediça, que o tragaria após a morte do imperador Tibério, quando então é mandado para o exílio, no qual se suicida. Assim sucede com os enganos que o ego engendra e a que o ser se aferra, preservando ilusões por falta de coragem e estrutura moral para enfrentar a realidade na qual se encontra e procura não se dar conta. Quanto menos a gente sabe,
menos a gente é cobrado. Quanto mais sabemos, mais somos cobrados. Então, vamos procurar não se dar conta. Está correto isso? Não. A gente tem que se dar conta do que está acontecendo, nossas obrigações, dos nossos deveres espirituais. O reino dos céus está entre vós, anunciou Jesus. É necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para se deixar penetrar pela sua realidade e incorporá-la ao cotidiano. Supera as fantasias da mente, disciplinando o pensamento, de modo que o conduzas de forma edificante e prazerosa para toda a existência, assim como para depois da desencarnação, quando despertarás conforme és, e não com o que reuniste e fixaste como de tua posse. Joana de Ângeles. Uma leitura muito bem elaborada, muito edificante, né? Mais uma vez, o espírito de Ângela de Ângeles, através de Divaldo Franco, deixa uma mensagem muito importante para a gente tomar cuidado com os nossos adquirir a matéria, né? Quero, preciso. Pelo contrário da matéria, nós queremos e precisamos do lado espiritual, de conscientização espiritual, de trabalhar para o bem, de olhar o nosso irmão, de estudar, de cumprir as nossas missões aqui, que nós mesmos programamos lá antes de retornar, né? E assim ficamos por aqui hoje, falando para a rádio divulgar.net, Wanda Barros. Foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que tenha conseguido transmitir o principal dessa leitura, que é acreditar, confiar e trabalhar a espiritualidade. Um grande abraço.